Olá, meu nome é Wallace Andrioli, eu sou doutor em História pela UF, pós-doutorando no programa de pós-graduação em História da UFJF e pesquisador do LAPS. Na minha pesquisa de pós-doutorado, eu venho analisando a atuação da censura ao cinema nos anos finais da ditadura militar brasileira, mais especificamente entre 1979 e 1985, período da chamada abertura. Eu trabalho principalmente com os processos censórios que estão armazenados no fundo da Divisão de Censura de Diversões Públicas no Arquivo Nacional em Brasília, mas é claro que eu acabo também estabelecendo contato com os filmes censurados, acabo vendo muitos desses filmes. E a ideia por trás desses vídeos é de falar um pouco sobre esses filmes, analisar alguns desses filmes, tanto em seus aspectos estilísticos quanto políticos. Para começar, eu vou falar brevemente sobre Pra Frente Brasil, que é um filme de 1982 e que foi, aliás, o meu objeto de pesquisa no doutorado. Pra Frente Brasil foi dirigido pelo Roberto Farias, que àquela altura já era um cineasta bastante experiente. Ele começou sua carreira no final da década de 50 e, via de regra, ele sempre realizou filmes com fortes pretensões comerciais, fossem chanchadas, filmes de aventura protagonizados pelo Roberto Carlos ou filmes policiais. Com Pra Frente Brasil, Roberto Farias se inseriu num nicho de mercado bastante relevante naquele contexto da abertura, que era o mercado de obras, ficcionais ou não, sobre o período mais duro da ditadura, os chamados Anos de Chumbo, lá no início da década de 70. Pra Frente Brasil narra a história de dois irmãos, o Jofre e o Miguel, que são homens de classe média, que se consideram apolíticos, mas que acabam engolidos por esse contexto autoritário em que eles vivem. A história se passa em 1970, durante a Copa do Mundo de Futebol daquele ano, ocorrida no México, e que acabou com o título da seleção brasileira. O primeiro desses irmãos, o Jofre, é sequestrado e torturado por um grupo paramilitar de extrema-direita. E o Miguel, ao tentar descobrir o paradeiro do irmão, acaba se engajando na luta armada. Se ele não chega propriamente a entrar para uma organização da esquerda radical do período, mas ele, pelo menos, de fato, pega em armas para enfrentar os algozes do seu irmão. Aqui surgem alguns elementos que caracterizam o filme que são importantes de se considerar. Primeiro, a opção por protagonistas alheios às lutas políticas do seu tempo. Mais especificamente, um protagonista, o Jofre, que é confundido com outra pessoa e que sofre as consequências disso. Aqui a gente tem um artifício narrativo muito comum, por exemplo, nos filmes do Alfred Hitchcock, que a gente pode chamar de artifício do homem errado. A segunda característica importante aqui é essa caracterização dos torturadores como extremistas de direita que não são do governo, mas parte de um grupo autônomo financiado por empresários e treinados por agentes norte-americanos. Pra Frente Brasil é um thriller político que se aproxima bastante de outros exemplares do gênero feitos nas décadas de 70 e 80, especialmente daqueles dirigidos pelo cineasta grego Costa Gavras. Aqui a gente poderia citar alguns exemplos, como Z, ou Estado de Sítio, ou Desaparecido, um Grande Mistério, que, aliás, é um filme também de 1982 e que tem um enredo que se assemelha em vários pontos ao do Pra Frente Brasil. Pra Frente Brasil tem um tom de denúncia do autoritarismo focado no humanismo, no horror à violência infligida em homens e mulheres em ditaduras. É, nesse sentido, um filme que busca se comunicar com um público amplo, bem maior, por exemplo, que aquele que consumia os filmes políticos do cinema novo, né, que eram filmes tanto esteticamente quanto politicamente bem mais radicais. O enredo de Pra Frente Brasil se desenrola de forma ágil e contém algumas sequências de ação. Seu estilo visual e das interpretações dos seus atores é naturalista. O elenco é formado por atores e atrizes que eram bastante conhecidos do público televisivo brasileiro daquela época.
Politicamente, Pra Frente Brasil é relativamente moderado. Ele circunscreve a tortura a organizações clandestinas, não vinculadas ao governo, mas ao mesmo tempo faz uma série de referências a personagens e episódios dos chamados anos de chumbo da ditadura, insinuando dessa forma vinculações talvez impossíveis de serem explicitadas num filme desse tamanho naquele momento, né? Pra Frente Brasil era uma produção cara, lançada num momento em que, apesar da abertura política, ainda existia ditadura, ainda existia censura. Resta dessa forma como um filme ambíguo, por vezes se aproximando da teoria dos dois demônios, ao punir os extremistas tanto de direita quanto de esquerda, isentando os militares de maiores responsabilidades pela violência política da época, mas também condenando abertamente os atos violentos que têm tintas ideológicas bem definidas. Ou seja, apesar desse flerte com a teoria dos dois demônios, o filme ele é claramente muito mais crítico à atuação violenta da extrema-direita naquele contexto. Por fim, um breve comentário sobre a passagem do Pra Frente Brasil pela censura. O filme foi proibido pela Divisão de Censura de Diversões Públicas em abril de 82 por incitamento contra o regime vigente, a ordem pública, as autoridades constituídas e seus agentes. As negociações para sua liberação levaram alguns meses, gerando denúncias de adulteração do processo censório que desgastaram o então chefe do setor, Solange Hernandes, e, por outro lado, gerando a demissão do então diretor-geral da Embrafilme, Celso Amorim, né, por conta de uma série de pressões feitas por militares, por pessoas do governo sobre a Embrafilme, criticando a Embrafilme por ter participado de uma produção que era crítica ao governo, mesmo com toda essa moderação política. O filme foi, enfim, liberado pelo Conselho Superior de Censura, que era um órgão de recurso que existia naquele contexto, mas para estrear apenas no ano seguinte, já que ainda em 82 ocorreriam as eleições para governadores de estado, as primeiras desde o início da ditadura militar. E o Pra Frente Brasil era visto como uma obra politicamente explosiva e de grande alcance. E o que aconteceu foi justamente isso. O filme estreou em fevereiro de 83 e teve uma carreira comercial bem sucedida, teve mais de 1 milhão de espectadores nos cinemas brasileiros à época.